Bom dia, Vascaíno, bom dia, Vascaíno. Eu sou Adailton Senna e você já sabe, pode me chamar de Dadá. Estamos começando mais um Bom Dia Cast, o seu companheiro de todas as manhãs. E hoje, você está mais calmo? Já viu todos os programas esportivos? Já chegou à conclusão que nós fomos garfados outra vez? Então eu tô contigo, parceiro. Vamos para as notícias. E vamos começar o nosso Bom Dia Cast de hoje dando moral para o nosso treinador que falou logo após o jogo o seguinte: não há o que desanimar, porque uma derrota não pode apagar tudo o que fizemos. Chegamos e estávamos em último, quase rebaixados. Agora estamos brigando. Ninguém disse que já estávamos salvos. Isso são palavras do nosso treinador Ramon Dias, logo após o jogo, na sua entrevista coletiva, tentando levantar o moral da galera, dizendo exatamente o que é uma realidade. A gente já estava praticamente rebaixado, e aí depois que ele chegou, o time ganhou uma outra vida, ganhou uma sobrevida, conseguimos sair da zona do rebaixamento, e aí uma derrota, parece que a coisa vira um estardalhaço, todo mundo acha que o time é uma porcaria, todo mundo acha que os jogadores são uma porcaria, e quando, na verdade, um trabalho que está se iniciando, e, ao meu ver, está sendo bem feito, com alguns erros, é claro, ele comete algumas falhas, mas quem não comete? E aí também, se ele acerta na substituição, ninguém ia dizer que ontem o Paê não deveria ter entrado, o Paê entrou mal, o Sebastião entrou mal, acabou fazendo criando uma confusão. Mas se eles tivessem entrado e virado o jogo? Então, assim, é futebol, galera. Então, estou com o Ramon. Eu acho que a gente tem que ter paciência e calma nesse momento para poder ir jogo a jogo, tentar salvar o Vasco dessa grande furada que o primeiro turno e o Barbieri nos meteu. E ele convocou a torcida do Vasco para a sequência de 4 jogos no Rio, né? Nós vamos ter o jogo contra o São Paulo agora nesse sábado, depois dar uma paradinha de 11 dias por causa de data FIFA. Depois vamos ter jogos contra Flamengo, contra Fortaleza e contra o Internacional. Então, o Vasco tem 4 jogos em São Januário. Aliás, 4 jogos no Rio, porque o jogo contra o Flamengo provavelmente vai ser no Maracanã. 4 jogos no Rio para a gente tentar aí, de uma vez por todas, colocar frente em quem tiver em 17º colocado e a gente não precisar mais pensar em zona do rebaixamento. Então, o mês de outubro é o nosso mês da salvação. E olha que interessante, cara, até o Mauro César esteve do nosso lado nos comentários que rolou nessa segunda-feira. Ele foi muito taxativo, porque ele disse que subir na bola com o time ganhando é fácil, é mole. Ele queria ver o Soteldo fazer isso no 0-0, queria o Soteldo fazendo isso com o time perdendo, queria ver o Soteldo fazendo isso fora de casa. Então, a primeira coisa aí que ele já falou e deu moral pra gente. O Vasco já tinha sido prejudicado com um pênalti muito mal marcado. Ele acha, assim como a maioria dos vascaínos, de que o pênalti foi, sim, mal marcado. Não tinha sentido nenhum ele marcar aquele pênalti. Foi um choque normal de jogo, e aí o Mauro esteve do nosso lado também. E o jogador estava com os nervos à flor da pele. Ele se referiu ao Sebastião, que obviamente era impossível qualquer um de nós, se estivéssemos jogando uma pelada de várzea e um companheiro do time adversário fizesse o que o Soteldo fez, a gente teria já partido para cima e com certeza teria tido a mesma atitude do Sebastião. Então, não é somente criticar. Eu sei, eu entendo, ele é um jogador profissional, deveria ter os nervos controlados, mas perdemos de 3-1, precisando virar, ele precisando mostrar jogo, precisando marcar gol, coisa que ele não fez desde que chegou, vendo o Verratti com 8 gols já marcados. Então o cara desespera, o cara fica nervoso. E vê ali um baixinho daquele ali fazendo graça, meu irmão, eu partiria para cima, mas com certeza. Então, o que é surpreendente no dia de hoje é que até o Mauro César esteve do nosso lado. E o Santos fez uma notinha protocolar dizendo que reprova a provocação do locutor quando falou que o Vasco era o time que mais entendia de Série B,
disse que já conversou com o locutor, quer dizer, não falou em punição, não falou em demissão, não falou em nada disso, mas que foi repreendido, foi, de certa forma, enquadrado o locutor da Vila. É claro que isso é uma notinha protocolar, nos bastidores a gente sabe que todo mundo deve ter ficado rindo à vontade da situação, mas vamos esperar, deixa chegar ao final do campeonato, seria fantástico no último jogo do campeonato, o Vasco já livre de rebaixamento e o Santos rebaixado, o time inteiro subir em cima de uma bola, seria lindo demais. Vamos esperar o último jogo para a gente ir às forras. Agora, para a gente encerrar esse assunto Vasco e Santos, eu vou deixar aqui um vídeo do nosso Maicon falando, logo após o jogo com o Santos, o que o Maicon falou da partida. A gente veio no segundo tempo diferente. Na minha opinião, a gente fez um bom primeiro tempo. A gente teve muito controle do jogo no primeiro tempo. Tivemos um pênalti, que ao meu ver é duvidoso. Fizemos um empate. Depois, no final do primeiro tempo, sofremos um gol de bola parada, a qual nos dá uma dificuldade a mais para entrar no segundo tempo. Porque quando você está atrás do resultado, você tem que se expor um pouco mais. Mas é isso. É um jogo, uma derrota. A única coisa que eu tenho para dizer para todos os vascaínos, que nós resistiremos. Nós vamos até o final. Maicon, você tem uma história também teve uma história com o Santos, agora com o Vasco. Em alguns momentos a torcida vaiou direcionada a você. É algo que te incomoda? Como que você recebe isso? Meu clube é o Vasco. Independentemente de qualquer torcida, o que falar de mim, a mim não me afeta. Me afeta se fosse a torcida do Vasco a me questionar. Enquanto eu estiver vestindo essa camisa, eu vou honrar esse clube até o final. E o que a Renata Ruel detonou o Anderson Daronco lá no Sport Center da ESPN Brasil, vocês não têm ideia. Ela realmente soltou o verbo, não quis saber, não foi politicamente correta com um companheiro de arbitragem, ela soltou os macacos para cima dele. Se liga só o que a Renata Ruel falou lá no Sport Center da ESPN. Confusão, não, essa confusão aqui também para mim, é onde sela o erro, a arbitragem ruim do Daronco. Aqui, para mim, sela a arbitragem ruim do Daronco. Aqui ele comete um erro grotesco. E por que ele comete um erro grotesco? Isso é regra de jogo. A hora que o Soteldo pisa na bola, ele pisa na bola, e tem no texto 12, regra do jogo, conduta antidesportiva, mostrar falta de respeito ao jogo. Isso é infração. Isso, pela regra, é infração que o Soteldo faz. Se o Daronco chega ali, marca a falta, apita, tem a presença física, que sempre é pedida para o árbitro, vai com a presença física, já mostra cartão amarelo para o Soteldo e dá tiro livre indireto contra o Santos, ele poderia ter evitado tudo isso aqui. Ele erra feio. Um árbitro de elite, um árbitro FIFA, não pode bobear num lance desse. Essa questão de mostrar falta de respeito do jogo, conduta antidesportiva, entrou na regra depois de um Palmeiras e Corinthians, o Zinho vai lembrar, que o Edilson fez a embaixadinha e o Paulo Nunes foi para cima. E aí, depois daquilo, entrou mostrar falta de respeito ao jogo. Quando o Neymar, de repente, está driblando e recebe um cartão amarelo lá, que recebia na França, e a gente falava, isso para mim é absurdo, driblar não é mostrar falta de respeito. Para mim, eu não concordo. Mas quando os árbitros faziam isso com o Neymar, parava e aplicava cartão amarelo para o Neymar, entrava nessa parte. Então o Daronco erra feio aqui, Abel. Erra Mas ele feio. dá o amarelo depois, ele né? Dá o amarelo. Aí o VAR comprova avisa. o erro dele. Aí, quando ele dá o amarelo pro Soteldo, ele comprova ainda mais o erro dele de não ter apitado, não ter marcado a infração do Soteldo e não dar o amarelo na hora. Loja Gigante da Colina Bangu. Aqui você encontra tudo sobre o Vasco, desde souvenir a camisas oficiais do Vasco. Entre em contato com o número 21 96702 2986 e terá um atendimento gigante como você merece. E
o Jair, rapaz, foi punido pelo STJD com 4 jogos de suspensão por aquela expulsão contra o Bahia, né? Aquela deixada de braço que ele fez no finalzinho do jogo contra o Bahia. E aí o Vasco, através do seu departamento jurídico, vai tentar um efeito suspensivo. Tomara que o Vasco consiga, porque realmente ele já cumpriu um jogo, teria que ficar mais 3 jogos fora, então é bastante tempo. A gente que tem aí necessidade, agora o Jair vinha numa ascensão, né? Não entrou bem contra o Santos, mas nos jogos anteriores, aliás, ninguém contra o Santos esteve bem no segundo tempo, né? Mas nos jogos anteriores ele vinha mostrando uma evolução e é sempre bom a gente ter um jogador do nível do Jair pronto para entrar a qualquer momento, no caso de uma necessidade, de uma contusão de um companheiro, de uma suspensão, e aí ficar sem ele por 3 jogos não vai ser nada agradável, mas eu confio no nosso departamento jurídico, eu acho que eles vão tirar e vão salvar aí o Jair dessa. E os nossos matadores, cara, os artilheiros do Vasco na era Ramon Dias, a gente tem o Pablo Verrete, com 7 gols, 4 gols o Gabriel Peck e 1 gol o Serginho, Zé Gabriel, Prached, Rossi e Jair. Realmente o Verrete veio para consolidar, para virar ídolo, para ser o cara realmente da última bola, de colocar a bola no fundo da rede. E o Peck, que tem melhorado muito, né, nas suas participações. A gente está falando aí só da era Ramon Dias, o Peck fez mais gol nessa temporada, tem sido a sua melhor temporada, não só em gols, como em assistência. Então, ao lado do Verrete, ele tem se consolidado aí e tem feito uma boa temporada, que assim seja, que seja assim até o final, que o Vasco realmente consiga fazer com que esses jogadores concluam a gol e as bolas entrem e a gente consiga realmente respirar aliviado. Mais uma vez o Vasco tomou gol no finalzinho do primeiro tempo. Já foram 5 gols sofridos como mandante e 7 gols sofridos como visitante, sempre no final dos tempos, ali do primeiro ou do segundo tempo. Foi um contra o Atlético Mineiro, foi um contra o Palmeiras, um contra o Bahia, um contra o Coritiba, um contra o São Paulo, 2 contra o Flamengo, um contra o Cruzeiro, um contra o Bragantino, um contra o Bahia novamente e 2 agora contra o Santos. Então, parece que dá um apagão, os caras não se controlam, e esses gols, olha, a quantidade de gols, na verdade, são 12 gols que o Vasco tomou, que poderiam realmente ajudar bastante na pontuação, caso tivesse um pouco mais de atenção. Então, eu espero que essa semana o Ramon trabalhe esse psicológico dos jogadores. Os caras precisam, quando chegar ali nos 40, 43 minutos, ficar ligadaços, para evitar esses apagões, essas bobeiras. E ontem custou muito caro. O Vasco vinha jogando muito bem, e aí depois de tomar aqueles 2 gols, realmente o mingau desandou e ficou difícil de recuperar. Mas é trabalhar principalmente a mente, para que eles possam, nos próximos jogos, ficarem atentos e não levar mais gol no finalzinho, porque isso acaba com qualquer moral de jogador, né? E agora vamos para o nosso Fala Galera. Se você ainda não conhece o Fala Galera, a gente pinça alguns comentários dos programas aqui da casa e dá aquela moral para você. Vamos começar hoje falando com o Bruno Rodrigues. Eles aqui são comentários que estiveram no Almoça Vasco lá com meu amigo Digão. Se teve um jogo que me deixou o pé da vida foi ontem. O Vasco decepcionou e o Ramon garoteou. Ontem ele mexeu mal. Cara, assim, não querendo defender nem passar pano, mas se as alterações que ele fez tivessem surtido efeito, a gente estava chamando o cara de gênio. Infelizmente, nem o Payet, nem o Sebastião entraram bem no jogo. Mas a ideia dele era botar o time para frente, a ideia dele era para botar o time para virar o jogo, porque ele viu que o time estava bom, jogou bem no primeiro tempo, então ele quis dar um pouquinho mais de agressividade. Talvez, se ele tivesse mantido o mesmo time e dado um tempo de 15, 20 minutos, talvez a gente tivesse se encontrado, porque o time vinha bem. O jogo, mesmo 3-1, estava bom para o Vasco, não estava ruim. Ficou ruim logo depois daquela confusão, causada pelo Sebastião, obviamente, junto com o Soteldo, claro, mas ele quis dar um pouco mais de agressividade ao ataque, e aí realmente ficou complicado. Mas, cara, temos que dar crédito, porque o cara
tem feito um bom trabalho no time do Vasco. Entendo profundamente aí o que você quis dizer, Bruno, mas é aquela história do engenheiro de obras prontas. Se de repente o cara tivesse virado o jogo com aqueles 2 jogadores, a gente estaria exaltando não só os jogadores, mas a inteligência do Ramon. E o Alexandre Garcês colocou: boa tarde, galera. Vocês acham que há tempo para uma alteração de esquema tático? Olha, Alexandre, eu acho que tempo há sim, né? Porque a gente vai ter, logo depois do jogo do São Paulo, a gente vai ter mais 11 dias de inoperância, porque vai entrar a data FIFA. Então seria, de repente, ali 11 dias entre um jogo e outro para tentar articular e mudar o esquema tático. Então, tempo há. Agora, será que vale a pena? Será que ele vai arriscar? Será que ele vai tentar fazer alguma coisa diferente? Acredito até que ele tenha pensado já em alguma coisa e venha tentando treinar um outro esquema, mas dependia muito do país melhorar, o que não está acontecendo. Tem uma série de coisas que acabaram, eu acho, esfriando um pouco o ímpeto aí do Ramon de mudar, de fazer um esquema um pouquinho diferente do que ele vem fazendo, porque ele depende das peças. Então vamos aguardar, vamos ver. Agora, tempo com certeza tem, Alexandre. E o Rafael Ricardo colocou: boa tarde, bancada. O resultado foi péssimo, mas o amor pelo gigante só aumenta. Sábado estaremos lá no Caldeirão para apoiar o time em busca desses 3 pontos. E eu vou falar para você, Rafael, não só você, como mais de 20 mil pessoas que esgotaram em menos de 3 horas o ingresso para o jogo Vasco-São Paulo. Abriu 10 horas, 3 horas da tarde já tinha terminado. Não há mais ingresso disponível para a partida contra o São Paulo. Os ingressos esgotaram na 3ª onda, né? Não chegou na 4ª, a 5ª, acabou, não vai. Eu não vou, eu não consegui ingresso. É bom, por um lado, né? Porque a torcida continua apoiando, continua incentivando. E, por outro, é ruim porque muitos vascaínos que gostariam de estar lá vão estar fora do jogo. Mas, mais uma vez, a nossa torcida mostra que não é modinha. Depois de uma porrada que nós tomamos de 4-1, você ainda ter ânimo para comprar nas primeiras horas que colocam os ingressos e esgotar os ingressos, isso significa que é apoio demais e a prova disso está aí. Disso o nosso Ramon Dias não vai poder reclamar. E olha, atenção, hein? É fake news a notícia que circulou hoje dizendo que não é verdade, que não haverá uma divisória na arquibancada separando o público que entra pelo setor portão 5 e pelo portão 9. Tá? Na segunda-feira estava esse papinho de que ia ter ali, porque o Vasco vai fazer algumas reformas agora no final do ano. De dezembro a fevereiro, o Vasco vai promover algumas reformas, até por conta do TAC que ele assinou com o MP. E aí o que se ventilava é de que ia ter uma divisória entre o público que entraria pelo portão 5 do público que entra pelo portão 9, mas isso não existe, isso é fake news. E a evolução do Peck, hein, cara? Desde a chegada de Ramon Dias em 11 partidas, o Gabriel Peck tem 6 participações diretas em gols, sendo 7 como titular. Ele só perde, evidentemente, lá para o Verratti. Mas a evolução do menino é muito grande. Ontem ele fez a escolha certa naquele contra-ataque que ele e o Verratti puxaram lá no gol de empate contra o Santos. Eu fiquei muito preocupado se ele ia tomar a decisão errada, mas não, ele fez certinho, rolou para o Verratti fazer o gol. E é isso que a gente espera dele. A gente espera dele exatamente essas atitudes, porque velocidade, técnica, ele é um garoto inteligente. Então é uma questão de tempo para ele começar a dar ao seu jogo as melhores opções. E isso graças aí ao nosso querido Ramon Dias, ele vem evoluindo, eu tenho certeza que ele está aproveitando muito esse momento de estar sendo treinado pelo gringo. Bom, após o jogo contra o São Paulo, o Vasco vai ficar aí 11 dias sem jogar uma partida, e a nossa sorte, porque o Medel foi expulso, e a nossa sorte é que ele foi convocado para a seleção do Chile. Então, de certa forma, ele vai ficar em atividade, senão ele ficaria 3 semanas praticamente sem jogar, mas como ele vai estar servindo a seleção chilena, ele vai estar em atividade, ele vai estar lá fazendo os exercícios físicos, vai estar jogando, e aí quando voltar, vai voltar nos cascos. Era uma preocupação, já que ele não joga contra o São Paulo, então ele só voltaria depois, quase que no metade do mês de outubro. Então agora, ciente de que foi convocado, então a gente tem tranquilidade que ele vai estar ativamente jogando. Para o jogador é importante, principalmente na idade dele, manter a forma, manter o ritmo para não cair nessa reta final do campeonato. E o São Paulo é um visitante muito bom, tá? Ele, o próximo adversário do Vasco,
é o terceiro pior visitante do Brasileiro. São 11 jogos, 6 derrotas e 5 empates. Eles têm 15,15% de aproveitamento. Não poderia ser o melhor visitante nessa fase que a gente está precisando consolidar essa posição aí fora da zona do rebaixamento. Então, não temos o que reclamar. O São Paulo, com todos os... Claro, ele foi campeão da Copa do Brasil, tem uma outra motivação. Chegaram jogadores diferentes, chegaram jogadores novos, tem o Lucas Moura, tem uma série de fatores que a gente sabe que são importantes, mas temos que nos apegar às estatísticas e que ele faça valer essa estatística. E ele é um belo de um freguês do Vasco em São Januário, eles não conseguem jogar bem em São Januário. Então, é a tendência e a minha vontade é que o Vasco ganhe e ganhe bem do São Paulo no sábado. E eles vão ter desfalques importantes. Ele vai ter 3 desfalques de titulares. Ele vai perder o Caleri, perder o Rafinha e o Beraldo. Então, são 2 ali na área, na zaga, né? O Rafinha e o Beraldo. O Beraldo, apesar de um menino novo, tem dado muita qualidade àquela zaga do São Paulo. E no ataque, eles perdem o Caleri. O Caleri que vinha aí meio sem fazer gol há um tempo, na Copa do Brasil só fez um gol, mas foi o gol do título, o gol da vitória. Então eles têm aí um desfalque importante, é uma espinha dorsal, né? A gente está falando de 3 jogadores aí importantíssimos nesse elenco do Dorival Júnior, e para nós é muito bom que eles não joguem. A gente vai perder o Medel, mas tem o Maicon também em boa forma. Mas eles vão perder 3 jogadores aí que são muito importantes para eles, que também não estão livres. Apesar de estar classificado para a Copa do Brasil, eles também não estão livres, não. Estão naquele bolo ali de que se der uma bobeada, daqui a pouco eles também ficam lá embaixo. E para encerrar o nosso Bom Dia Cast de hoje, eu vou encerrar com essa polêmica. A Globoplay, aos moldes do que ela fez com Castor de Andrade, está produzindo uma série sobre Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, que faleceu em 2019, aos 74 anos. Eu já estou prevendo uma série muito interessante, assim como foi a do Castor, com várias coisinhas que a gente vai, ao longo do tempo, descobrindo, vários detalhes dessa relação do Eurico com a Globo, dessa relação do Eurico com a CBF, com os outros clubes, a Mão de Ferro. Então vai ser muito legal para os vascaínos saudosistas assistir essa série que está sendo produzida aí pela Globoplay. Então, breve vai estar nas telinhas aí. Vamos ver o que eles vão pintar, qual vai ser o personagem que vai vir aí do Eurico Miranda. Se for na linha do que foi o Castor, a gente vai ver aí um monte de gente falando uma série de coisas que a gente até imagina, mas a gente não comprova. Então vamos aguardar a Globoplay lançar essa série, que tenho certeza que todo vascaíno vai querer assistir. Você sabia que você pode ouvir o Bom Dia Cast no Spotify? Se liga nesse vídeo que eu vou te explicar como você faz para ouvir o Bom Dia Cast no Spotify. Bom, é muito simples. Você vai procurar pelo aplicativo do Spotify no seu celular, clicou no aplicativo, você vai em buscar e vai digitar Podcast Cruz Maltino. Após você digitar Podcast Cruz Maltino, vai aparecer o nosso podcast. Você simplesmente vai escolher o episódio que você quer ouvir. Simples e fácil e muito prático. Os gols foram marcados por Sebastião, 2 gols. Figueiredo, olha ele aí! Bom, galera, esse foi mais um Bom Dia Cast. Espero que você tenha uma semana abençoada, que o Vasco se prepare muito bem nessa semana, que chegue no sábado voando para a gente conquistar mais 3 pontos. E se você ainda não se inscreveu no canal, cara, o que você está esperando? Se inscreva logo. E se quiser se tornar membro para dar uma moral, para dar uma força, é só você entrar aqui embaixo, ó, tem ali em algum lugar vai estar escrito Seja Membro. Você vai clicar e a partir de R$ 1,99 você participa mais ativamente do nosso canal. Você vai ter desconto na loja Gigante da Colina de Bangu e outras promoções que vão surgir. Então, a partir de R$ 1,99 você se torna membro e dá essa moral pra gente. Valeu? Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um Bom Dia Cast às 9h07 da manhã. Um abraço e até lá.